A graça e paz, tudo bem? Deus abençoe você nesse dia maravilhoso que Deus preparou para nós. Por isso nós estamos aqui, por isso estamos alegres. Aqui no livro agora de Neemias. Até ontem estávamos estudando juntos o livro de Esdras. E hoje nós vamos adentrar no livro de Neemias. E vamos ler aqui o capítulo 2, aqui, o chamado, o mandado a Jerusalém, Neemias mandado a Jerusalém. Capítulo 2, versículo 1 diz: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei, dizendo Neemias aqui: ora, eu nunca antes estivera triste diante do rei. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre! Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então o rei, orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo achou mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dê-se-me cartas para os governadores além do Eufrates, para que me permita passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo e para os muros da cidade, para a casa em que deverei alojar-me. E o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Olha que coisa linda, teve uma visão de restauração. Neemias desejou voltar à sua terra, na terceira leva de judeus que voltaram do cativeiro para Jerusalém, e se tornou esse grande líder, esse grande estadista, esse grande restaurador da terra de Jerusalém, da terra de Judá, da terra do Senhor, a terra de Israel. Então vemos que Neemias, em poucas palavras, nos dá um estudo clássico do que é um líder segundo o coração, do que é um líder movido por compaixão, do que é um líder restaurador. E Neemias viu que algo precisava ser feito, levantou-se, teve uma visão espiritual, esboçou um plano e mobilizou outros para se juntarem a ele na sua causa, a causa de Deus. Em poucas palavras, essa é a história de Neemias, um estudo clássico sobre liderança. Um dos pontos distintivos em Neemias é o fato de ele não relatar a ocorrência de milagres manifestos em seu livro. Não há registro de curas milagrosas ou ressurreição de mortos, simplesmente Deus respondendo às orações e providenciando a ele como líder que ele tivesse a aprovação do seu líder aqui, o rei Artaxerxes, né? Um líder cheio de força, cheio de sabedoria, cheio da graça de Deus, um trabalhador incansável, cotidiano da seara do Senhor, e na aplicação também de princípios de liderança para que outros trabalhadores comprometidos com ele fossem também abençoados e ele tivesse da parte de Deus a capacidade de influenciar positivamente, liderar essas pessoas. Então, se você deseja um estudo sobre princípios fundamentais de liderança, este é um dos maiores livros da Bíblia Sagrada, é um ótimo lugar para você começar, sem dúvida nenhuma. Neemias foi um dos grandes personagens do Antigo Testamento. Ele era contemporâneo de Ageu, Zacarias, Esdras, Zorobabel, Josué, e Neemias tinha sua ocupação como na terra do cativeiro, como copeiro do rei Artaxerxes, como nós lemos aqui no capítulo 2. Ele aprendeu por si próprio a lei da navegação, a lei da empatia, a lei da oportunidade, a lei do comprometimento, a lei das prioridades, a lei da prontidão e a lei da vitória. Todas essas leis
de liderança, leis de influência, estão presentes na vida de Neemias. Você verá todas essas coisas práticas nos próximos estudos devocionais aqui que nós vamos trazer para vocês. Estou apenas dando um breve resumo da vida de Neemias e do livro de Neemias aqui para vocês. Neemias ouviu dizer que os muros de Jerusalém estavam em ruínas, uma desgraça entre os judeus, por causa da perseguição, por causa do cativeiro. As nações vizinhas os ridicularizavam, e essas notícias horríveis incomodaram muito a Neemias, e ele percebeu que algo deveria ser feito, e se prontificou para mudar a situação do seu povo. Definitivamente ele decidiu tomar conta de um projeto de reconstrução das muralhas de Jerusalém por anos, que ficaram deitadas no chão. E posto em prática o seu projeto, aquelas muralhas estariam novamente reerguidas em 52 dias. Vou repetir, em 52 dias as muralhas grandiosas da cidade de Jerusalém foram reerguidas por Neemias e seus liderados. Neemias também posicionou operários em lugares estratégicos e todos os trabalhadores com sucesso até que concluíssem essa tarefa divina. Neemias foi como um treinador, um instrutor e trabalhou como equipe para realizar essa grande obra. Israel nunca teve carência de mão de obra por causa da mobilização de Neemias. O que a nação sempre necessitou foi de um líder que apontasse o caminho para pôr o povo em ação, juntamente com Zorobabel, que havia guiado o povo na primeira leva para reconstruir o templo em Israel. E Esdras liderou o restabelecimento do culto e dos cerimoniais levíticos aqui, conforme a lei do Senhor. E agora havia necessidade de um outro líder, já Neemias aqui, que conduzisse o povo na reparação, restauração dos muros de Jerusalém. Então, sob a liderança de Neemias, os judeus receberam a permissão para o trabalho de reconstruir. Junto também receberam do rei Artaxerxes os recursos materiais necessários. Identificou Neemias os talentos, as pessoas, atribuiu posições, superou as críticas que estavam ao redor, trabalhou com afinco, com foco, até que os muros da cidade estivessem firmes e altos novamente. E tudo isso aconteceu em tempo recorde, 52 dias diante de Deus. O papel de Deus em Neemias aqui, Deus atuou, é claro, nos bastidores, diante do sucesso desse grande líder chamado Neemias. Ele influenciou os que o influenciavam, ou seja, estava com Neemias. Neemias achou favor diante do rei Artaxerxes. Tudo isso nós vemos a mão poderosa de Deus por detrás. Quando Neemias começou a chorar e orar por causa da desgraça, das ruínas aqui de Jerusalém, que traziam, o seu coração, Deus lhe concedeu a visão para reconstruir os muros. Em seguida, Deus providenciou que ele alcançasse junto ao rei Artaxerxes, que nós lemos aqui no capítulo 2, a permissão para abandonar as suas funções de copeiro do rei e ir até Jerusalém para inspecionar e mobilizar as pessoas na reconstrução da cidade. Deus ainda conseguiu, por intermédio das riquezas do Império Persa, os recursos de que Neemias necessitava para pôr em termo a reconstrução dos muros da cidade. E na medida em que o livro apresenta essas lições extremamente práticas sobre princípios de liderança, Deus permaneceu claramente visível desde o princípio com a sua mão poderosa sobre os seus líderes, Zorobabel, Esdras, Neemias, sobre os profetas, Zacarias e Ageu, Antes que ele fizesse qualquer coisa, vemos que Neemias usava tempo para orar. Em cada tempo de caminhada, Deus guiando, Deus governando a vida de Neemias. Neemias ia em busca de orientação divina do que fazer, de como fazer. E foi dessa forma que ele reergueu os muros e também levou esperança aos judeus que moravam em Jerusalém. E eles viram então, depois de 52 dias, as muralhas reerguidas como um símbolo de que Deus não os havia abandonado e de que estava pronto para restaurar também a vida deles. Quais são os líderes no livro de Neemias? Neemias, aqui também o rei Artaxerxes, e os chefes de cada família, dos principais cabeças de Israel. Outras pessoas de influência aqui, em Neemias, Sambalat, Tobias e Gesem, claro, aqui influências negativas,
perniciosas que tentaram de alguma maneira atrapalhar a construção e a obra da reconstrução dos muros de Jerusalém, mas Neemias percebeu e os afugentou, os mandou embora. Queriam se infiltrar de alguma maneira para prejudicar o trabalho que havia sido feito. Então, quais são as lições de liderança que nós aprendemos no livro de Jeremias? Você não deve separar uma boa liderança de uma boa visão. Vou repetir, você não deve separar uma boa liderança de uma boa visão. Líderes aprovados sentem angústia por causa de um problema antes de terem a visão para resolvê-la. A segunda lição que nós aprendemos: líderes aprovados sentem angústia por causa do problema antes de terem a visão para resolver esse problema. Terceira lição de liderança que aprendemos é que líderes agem a partir de um profundo senso de responsabilidade. Será que você é uma pessoa que tem senso de responsabilidade? Lembrando sempre que maturidade é igual a responsabilidade. Maturidade é igual a responsabilidade. Líderes agem a partir de um profundo senso de responsabilidade. Quarta lição: quanto maior for a preparação, maior será a motivação. Vou repetir: quanto maior for a preparação, maior será a motivação diante do povo. Líderes também realizam muito mais em poderem capacitar outros do que fazerem a tarefa por si mesmos. Ou seja, a principal função de um líder é capacitar outros para fazerem tarefas juntamente com o líder, potencializando pessoas da parte do Senhor. Então, antes de tudo, nós vemos Neemias orando, clamando a Deus. Quando Neemias recebeu a notícia de que os muros de Jerusalém estavam em ruínas, de que seus portões estavam queimados e de que os judeus sobreviventes estavam amargando miséria e vergonha, ele fez o que todo grande líder deve fazer: jejuou e orou diante do Senhor. Algo poderoso acontece quando um líder, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, ora e jejua, para por um instante em favor do seu povo, a fim de ouvir a Deus. Diante de Deus precisamos parar, orar, jejuar. A intercessão deve ser sempre regra primária na vida de um líder, na vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. O apóstolo Pedro declarou suas prioridades básicas para a liderança quando ele disse que era a oração e o ministério da palavra de Deus, lá em Atos 6, versículo 4. A oração de um líder é acompanhada por 4 elementos que eu vou ensinar para vocês agora. Primeiro elemento: a oração internaliza a responsabilidade e aprofunda o nosso envolvimento com o problema. Vou repetir: a oração internaliza a responsabilidade e aprofunda o nosso envolvimento com o problema. Qual era o problema aqui de Neemias? Era restaurar os muros, restaurar o templo, restaurar a cidade de Jerusalém. Segundo lugar, a oração insiste em que nós devemos aquietar nosso coração e esperar, tornando-nos menos ativos para recebermos de Deus. Antes de irmos para a atividade, precisamos receber um direcionamento e um comissionamento de Deus. A oração insiste em que nós devemos aquietar o nosso coração e esperar, tornando-nos menos ativos para recebermos de Deus. Será que você é alguém que sabe esperar no Senhor? Será que você é alguém capaz de ouvir a voz de Deus, aquietar o seu coração e esperar no Senhor? Terceiro lugar, a oração nos faz mergulhar na visão, permitindo-nos perceber o que Deus quer fazer. Olha que coisa linda. Vou repetir. Terceiro lugar, a oração nos faz mergulhar na visão de Deus, na visão celestial, na visão que está no coração de Deus, permitindo-nos perceber o que Deus quer fazer na sua casa, na sua família, nos seus negócios, nos seus empreendimentos, naquilo que Deus coloca na sua mão, no seu ministério, no seu chamamento. Nós precisamos de uma visão, não nossa, mas uma visão de Deus compartilhada ao nosso coração. Tudo isso acontece através da oração. E em quarto lugar, a oração principia a realização da visão, agindo como um incentivador que nos leva a agir. Vou repetir. Quarto lugar, a oração principia a realização da visão, agindo como um incentivador que nos leva a agir. Antes da ação deve haver
a oração, porque a oração nos sintoniza com o céu. Deus compartilha conosco chaves para a resolução do problema. Deus compartilha conosco a sua visão, a visão que está no coração de Deus, lá no céu, para que possamos agir de maneira eficaz, frutificando, abençoando e sendo uma bênção, assim como foi Neemias nos seus dias e na sua terra de Israel. Amém? Então, se queremos ser líderes segundo o coração de Deus, líderes conforme foi Neemias, precisamos aprender com Neemias como ser esse líder segundo o coração de Deus. Espero de alguma maneira ter contribuído para o seu conhecimento espiritual. Desde já quero mandar um abraço para Otávio Teles, Miante Débora, a Cida, Regiane Possato, a Deliane José, a Ruiz Romilda, a Romilda Ruiz, a Solange Bolanho. Todos os nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Aqui no link de descrição, aqui embaixo, você tem todas as informações do nosso ministério, de como você pode contribuir conosco, e nós te incentivamos. Seja um investidor no reino de Deus, seja alguém engajado na obra do Senhor. Faça isso, lance a sua semente e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Também aqui no link de descrição tem todas as informações para que você possa estar conosco, conectar-se conosco no nosso ministério, os dias de culto, horários, redes sociais, como é que você pode crescer, florescer, se desenvolver no Senhor, como é que você pode fazer os nossos cursos online de graça, que estão aqui no site da igreja, casanarrocha.com. Tem também os nossos canais, Instagram, Facebook, YouTube, tudo junto, Igreja Casa na Rocha. É o mesmo canal também do Spotify, Google Podcast, essas plataformas de áudios tremendas. Entre lá, procure o Pastor Giovanni Júnior, Pastor Giovanni Zimmermann Júnior, procure Igreja Casa na Rocha, tudo junto, você vai achar os nossos canais, vai poder nos seguir, ouvir essas ministrações, aprender, crescer, florescer e se desenvolver no Senhor tremendamente, eu tenho certeza disso. Nós temos mais de 3.000 vídeos disponíveis para você nas nossas mídias sociais. Tudo isso para que você cresça, tudo isso para que você fortaleça a tua vida, tua fé seja exercitada, a musculatura da fé cresça, floresça, se desenvolva no Senhor. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero terminar orando pela sua vida. Sou o pastor Giovanni, Igreja Casa na Rocha. Toda quarta-feira às 20 horas, na sexta-feira agora, temos a tarde da vitória, às 3 horas da tarde. Sexta-noite temos o culto da juventude, no domingo 2 cultos, às 9 horas da manhã e às 19 horas. Nosso endereço está aqui embaixo, Dr. Camargo, 4555, no centro de Umuarama, zona 2 aqui, pertinho da aviação Umuarama, à esquerda, Igreja Casa na Rocha. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração, não esqueça de dar um joinha, apertar no sininho, seguir o nosso canal PR Giovanni, as nossas redes sociais e apertar aqui no aviãozinho, compartilhe através das suas redes sociais esse link tremendo, para que o máximo de pessoas venham assistir esse vídeo e sejam abençoados assim, aprendendo com o exemplo de Neemias. Pai, em nome de Jesus, nós encerramos essa ministração, colocando a vida de cada um dos meus irmãos diante do Senhor. Pai, dá-nos esse coração de Neemias, um coração movido por compaixão, um coração movido por oração. Ó Deus, oração que age, oração que opera, oração que manifesta graça, unção e poder. Abençoa, Pai, cada um dos teus filhos que nos ouvem. Derrama a tua graça, a tua misericórdia, a tua unção, as tuas maravilhas e manifesta o teu poder, libertando, curando, restaurando. Dá-nos um coração, uma liderança segundo o teu coração. Manifesta o teu poder, a tua graça, a tua glória sobre o teu povo e abençoa os teus filhos em nome de Jesus. Amém e amém.